Poxa, Bia. Então, gente, hoje, depois de um carnaval aí, né, mas que vocês tiveram aulas, nós voltamos para nossa aula de língua portuguesa comigo, né, tem aula com o Emerson aí, hoje comigo. E aí a gente vai dar a sequência ao nosso conteúdo, ao nosso assunto, e iremos tratar hoje, vamos falar aí sobre coesão e coerência textual, tá certo? A gente vai falar sobre esses dois termos aí, que é um nome assim meio que não é tão comum, que não é tão fácil, né? Que a gente olha e pensa que é uma coisa super difícil, mas que é um assunto bem simples, bem tranquilo de se entender. Alguém já estudou coesão e coerência textual na escola, Eu acho enfim? que sim. Acha que sim. E aí, mais alguém? Pedro, acha que já. Certo. Vamos lá. Coesão e coerência. Vitor, não que eu me lembre. Ok. Vamos lá, gente. Por que a gente tem que estudar a coesão e a coerência textual? Porque essas duas coisinhas são muito importantes na hora da gente construir um texto adequado, né? A gente viu que um texto para ser considerado texto, tem que ser um enunciado, né, que passe um sentido completo e que a gente consiga interpretar. Para a gente poder interpretar um texto, ele precisa estar bem construído. E na hora da construção desse texto, a coesão e a coerência auxiliam demais, tá? Se um texto não é coeso e é incoerente, prejudica totalmente o entendimento do leitor, certo? Então, é por isso que a gente estuda a coesão e a coerência, é por isso que elas são tão importantes para a gente. Só um minutinho, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela coesão. Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá certo? Quando é que a gente diz que houve coesão, que existe coesão em um texto? Quando a gente olha ali para ele e percebe que todos os elementos desse texto, né, estão interligados. Então, as frases, os parágrafos, um vai dando continuidade ao outro. Tá tudo bem entrelaçado. A gente percebe que tem uma sequência, uma continuidade entre uma frase e outra, entre um parágrafo e outro. A gente vai reparando que um complementa o outro, eles estão bem harmoniosos, bem interligados, tá certo? Então, quando um texto tem isso, ele é coeso. Deu para entender? A parte da coesão é a parte em que as palavras, as frases, os parágrafos, um se conecta com o outro. Sobre o mesmo assunto? Pode ser sobre o mesmo assunto. Seria sobre o mesmo assunto, certo, Arthur? Vamos se ligar aí no tempo, tá bom? Alguém aqui gosta de escrever? Gosta, né, Débora? Pronto. Quando você escreve, você não tem que fazer com que as frases e os parágrafos eles se complementem, né? Então, um texto ele precisa ter uma continuidade. É como se todas as palavras do texto estivessem interligadas, um para dar sentido ao outro, isso. Então, a coesão é justamente isso. Quando as frases, as palavras, os parágrafos, um dá continuidade ao outro. A gente não pode, por exemplo, na introdução de um texto, a gente começa a falar de um texto, escrever um texto aleatório, falando sobre a importância, deixa eu ver, a importância dos jovens aprendizes nas empresas, assunto X, tá? Começo a falar ali da importância dos jovens aprendizes nas empresas. Aí eu fiz o meu primeiro parágrafo. Vou para o segundo parágrafo e falo sobre. O roteiro é um exemplo de texto com isso. Todos os textos são exemplos de coesão. A gente vai ver um texto ali rapidinho, tá? Aí eu tô falando ali sobre os jovens aprendizes, não sei o quê.
é importante e tal. E aí, no meu segundo parágrafo, eu retomo a questão dos jovens aprendizes. Eu falo assim, a problemática em questão, qual é a problemática em questão? A problemática em questão é a importância dos jovens aprendizes nas empresas. Então, são essas palavras que a gente percebe que vai retomando umas às outras, dando continuidade e dando sentido. Vamos ver um exemplo aqui de um texto coeso e um texto não coeso. Vamos lá. Alguém pode ler o exemplo do texto coeso? Posso. Pode ler? Lê aí, por favor. Os sem terra fizeram protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Obrigada, Débora. Pronto. Aqui é um texto coeso. As frases vão dando continuidade, certo? A gente percebe que rola uma continuidade. Os períodos, as frases estão todas interligadas. Porém, se a gente retira essas palavrinhas em destaque, o texto já não fica coeso, tá? Vai faltar esses elementos de coesão, esses elementos que vai unir os períodos, deixar eles amarradinhos. Isso me lembrou a escola. Por que, Luiz? Não é porque a Débora estava lendo, me lembrou a escola quando a professora pedia para Ah, ler. entendi. Aí aqui a gente tem um exemplo de um texto não coeso. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país. Consideram injusta a atual distribuição de terras. O ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia. O projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Certo, João? Boa noite. Vamos ficar atento ao horário, tá, pessoal? Vocês conseguem perceber nesse outro exemplo, deixa eu ler novamente. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país. Consideram injusta a atual distribuição de terras. O ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia. O projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Aqui nesse outro exemplo, que é um texto não coeso, ele praticamente só joga as frases, tá? Ele forma um texto só jogando as frases, mas sem interligar uma frase à outra, sem utilizar mecanismos de coesão para poder unir uma frase e um período ao outro. Vocês conseguem observar a diferença entre o texto coeso e entre o texto não coeso? Sim, certo, certo. Mais alguém consegue entender? Qual dos dois textos para vocês é mais fácil de ser lido? Na hora da leitura, o que é que fica melhor? O que é que soa melhor para vocês? O coeso ou o não coeso? O primeiro, né, Débora? O coeso, isso. Então, a coesão vai fazer isso aí, vai unir os nossos parágrafos, as nossas palavras, as nossas frases, os nossos períodos, tá? Vai utilizar algumas palavrinhas, nesse caso aqui, deixa eu botar outra cor. Ele utiliza o porquê, ele utiliza o porém, ele utiliza o uma vez que, para poder unir uns aos outros. O segundo soa meio vago, exato, Lucas. Fica uma coisa assim meio. Tá, ele tá só jogando informações, falando, mas uma coisa não tá entrelaçada no outro. Parece um bolo que a gente faz e não dá liga. Fica tudo estranho, uma massa não fica bonita. Um texto coeso é a massa de um bolo bem bonita. Aquela massa que você olha e dá vontade de comer antes de ir para o forno. Um texto não coeso não, é aquele que você olha e diz assim, ih, rapaz, esse bolo não tá bom não. É aquela massa feia que não dá liga, que não une, tá? Então, esse é o princípio aí da coesão. E aí a gente vai ter alguns tipos de coesão, tá bom? A gente pode subdividir aí em coesão referencial e coesão
sequencial. Daí a gente vai ver aí um pouquinho de cada um, certo? Podemos seguir? Beleza, vamos lá, vamos seguir. Vamos para coesão referencial. O que é que eu coloquei aí para vocês? Eu botei o seguinte: a coesão referencial vai acontecer aí quando uma expressão, uma palavra, um termo já foi citado no texto e aí ele vai ser retomado por uma outra palavra, por um outro termo, por uma outra expressão, tá? Uma palavra foi dita já no nosso texto e aí depois disso ela vai ser retomada. E para poder retomar essa palavra, ou seja, falar dela novamente, eu vou utilizar um outro termo, tá bom? Para poder retomar. O que foi mencionado anteriormente é chamado de referente textual. E o termo que vai substituir ele, né, que vai fazer essa retomada, é chamado de correferente. Por exemplo, Lucas saiu ontem à noite. Ele foi ao cinema com alguns amigos. Nesse exemplo aí, o que é o referente? O que é que foi mencionado anteriormente? Isso, Débora. Lucas. Lucas, neste exemplo, será o nosso eu. Isso. Lucas é o nosso referente. Ele foi mencionado primeiro. E quem é o nosso correferente? Qual é a palavra que a gente utiliza aí para mencionar Lucas? Ele. Isso, Mari. Isso, Débora. Ele, tá? Então, nesse caso aqui, o ele vai ser o nosso correferente. Ele vai retomar o nosso sujeito, que era o nosso amigo Lucas, tá certo? E isso promove o quê? Promove uma não repetição, né? A gente evita repetir o Lucas novamente. Lucas saiu ontem à noite, Lucas foi ao cinema com alguns amigos. A gente substitui, coloca o pronome aí, ele, para evitar essa repetição, né? E fazer a substituição do sujeito Lucas, tá? Então, aqui é um exemplo para vocês entenderem um pouquinho da coesão referencial e entender o que é um referente e o que é um correferente. Beleza? Entenderam essa parte aí? Ok. Tranquilo, tranquilo. Ok, vamos lá. Aí a coesão referencial pode acontecer de algumas maneiras. Entre elas, a gente vai ter a anáfora, a catáfora, a elipse e a reiteração. A elipse, inclusive, a gente vai estudar mais lá na frente, novamente, quando a gente vê figuras de linguagem, tá? Mas, enfim, a gente tem esses tipos aí na coesão referencial: anáfora, catáfora, elipse e reiteração. Vamos lá. Na anáfora, o que é que acontece na anáfora? É aquele mesmo exemplo ali do Lucas, né? Na anáfora, o referente, é aquela palavra que já foi mencionada no nosso texto, vai ser retomada aí através de artigos, advérbios, pronomes, numerais, tá? Então, a palavra vai ter sido dita antes e vai ser retomada depois. Como aqui, Lucas saiu ontem à noite, ele foi ao cinema com alguns amigos. Lucas é mencionado primeiro e depois o ele retoma a palavra Lucas. Isso é um processo de coesão por anáfora, tá? E aí a gente tem esse exemplo. De uma coisa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira, que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la, para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. A gente tem aqui o nosso referente, que ele está grifado, porque ele foi mencionado anteriormente. Qual é esse termo aí? Qual é o nosso referente nesse trecho do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector? Qual é o termo que é mencionado anteriormente? Isso, Débora, pessoa inteira. Deixa eu pegar aqui. Pessoa inteira é o nosso referente. Aí a gente tem alguns correferentes, algumas expressões que retomam o pessoa inteira.
Quais são essas expressões, quais são esses termos que retomam? Dela, ok, o dela retoma. Lá, isso, o lá também retoma. E o a, isso. Então, esses três termos retomam uma palavra que já foi dita, que é o pessoa inteira. Conseguiram entender o que acontece na anáfora? É como se eu dissesse assim: Glória falou comigo no WhatsApp ontem. Ela queria ajuda na questão 5. Glória falou comigo no WhatsApp ontem. Ela queria ajuda na questão 5. Quem é meu referente? Qual foi o termo que foi citado anteriormente? Isso, Glória. E qual foi o termo que eu utilizei? Isso, pessoal. Qual foi o termo que eu utilizei para retomar, Glória? Perfeito, ela, exatamente. Certo? Então, isso aí é a anáfora, coesão por anáfora. Um termo é dito em nosso texto e aí a gente utiliza outro para retomar ele, tá? Para evitar aí a repetição e manter nossos períodos, nossas frases bem entrelaçadas. A gente usa muito isso. Sim, Débora, a gente usa isso muito no dia a dia. A gente fala português muito bem. A gente utiliza praticamente todas as coisas da língua portuguesa sem se dar conta de que aquilo tudo ali tem uma explicação, tem uma regrinha, tem um assunto. Exato, sem saber. Os alunos podem receber as perguntas pela chamada ou só pelo chat? Responder. Ah, pode responder por onde você quiser, tá bom? Pode pelo chat e pode ligar o microfone. Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Fica aí a seu critério. Eu não me incomodo que ligue o microfone, não. Pode ligar à vontade, tá? Essa parte aí da anáfora, vocês conseguiram pegar? Sim ou não? Ai, que é isso, meu Deus. Sim, ok. Beleza. Ótimo, vamos lá. Vamos agora para a catáfora. Mas assim, se tivesse cuidar e dar a pessoa inteira. Não, o dar não. Por quê? Porque ele não está retomando o nome pessoa inteira, tá certo? Ele não retoma. A gente só vai ser uma anáfora quando uma palavra for dita primeiro, tá? E lá depois dessa palavra, ela for retomada, ou seja, ela for mencionada novamente, porém sem repeti-la, certo? Então, se eu falo, Camila comprou um celular, ela foi ao shopping ontem, tá? Camila comprou o celular, ela foi ao shopping ontem. O ela tá falando de Camila, porém sem repetir o Camila novamente, para evitar essa repetição, tá certo? Então só vai ser anáfora se um termo depois retomar aquele que já foi dito antes, certo? Se ele falar dele novamente, sem repetir a mesma palavra. Deu para entender? Beleza. Anáfora, um termo é dito e depois ele é retomado. Na catáfora é o contrário, ou seja, ele vai antecipar a palavra que vai ser dita, através de pronomes demonstrativos, este, esse, isto, isso, tá? Ou indefinidos, alguns, nenhum, enfim. Então, na catáfora, ele vai antecipar a palavra que será dita. Como assim? Segue o exemplo aqui. Há três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Há três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Vocês conseguem observar aí que existe um termo que ele antecipa coisas que serão ditas? Isso, três coisas, né? Então, aqui, há três coisas. Há três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo.
Essa expressão, né, três coisas, está antecipando para a gente que vai vir algo. Então, vão vir aí três coisas, né? Ele antecipa, ele diz, há três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. Ele está antecipando para a gente. E aí, o que são essas três coisas? O sol, a lua e a verdade. Isso. Agora, se fosse o contrário, se tivesse o sol, a lua e a verdade são três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. Aí, nesse caso, já seria anáfora, né? Os três coisas estaria substituindo o sol, a lua e a verdade. Só que na catáfora, não. Ele faz aí o inverso, né? Ele coloca, há três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O que são essas três coisas? O sol, a lua e a verdade, ok? Então, na catáfora, o termo vai antecipar o que será dito. Então, se eu dissesse, Marília vai comprar 5 coisas no supermercado. Marília vai comprar 5 coisas no supermercado. Maçã, banana, pera, uva e melão. Maçã, banana, pera, uva e melão. Marília vai comprar 5 coisas no supermercado. Maçã, banana, pera, uva e melão. Então, o que é que antecipa para mim aí o que Marília vai comprar? Isso, 5 coisas. E aí, logo em seguida, a gente diz quais são essas 5 coisas, que é maçã, banana, pera, uva e melão. Eu achei que eu ia esquecer o que eu tinha dito, mas eu falei certinho. Certo? Então, a catáfora antecipa para a gente. Beleza? Todo mundo ok aí? Pessoal que não está falando, mas que está só escutando, tá dando para entender? Gosta, Débora? Ai, eu vou chorar. Obrigada. Bem fácil isso aí. É fácil, Vitor, bem fácil, tá bom? E é mais fácil quando a gente compara com o nosso dia a dia, porque a gente faz isso demais, né? A gente faz muito. Diz assim, quando a mãe pede ali, minha filha, diz assim, Lucas, vá ali na esquina e compre 2 coisas, pimentão e cebola. Aí Lucas vai, pimentão e cebola, pimentão e cebola, pimentão e cebola, pimentão e cebola. Chega lá, Lucas esquece. Quem nunca? Ai, gente, eu vou chorar desse jeito. Tudo pra mim. Quero simular todo mundo acertando, então. Vamos lá. Aí aqui, ó, tem, né, anáfora e catáfora para a gente não esquecer. Enquanto na anáfora um termo já mencionado é retomado, na catáfora esse termo, esse referente vai ser antecipado. Então vamos lá. A professora está de férias. Ela só retornará em março. Então a gente tem aqui professora que vai ser retomado depois por ela. Então aqui a gente tem uma. Qual dos dois a gente tem? Anáfora. Isso, a gente tem aqui a anáfora. Por quê? Foi dito primeiro professora e depois o termo professora foi retomado pelo ela. Embaixo, Lucas comprou 3 ingredientes: leite condensado, achocolatado e creme de leite. Eita, Lucas vai fazer um brigadeiro top. Lucas comprou 3 ingredientes: leite condensado, achocolatado e creme de leite. Qual é essa aqui? Anáfora, catáfora? Isso, catáfora. Por quê? Porque primeiro ele antecipa, ele diz logo aqui, ó, 3 ingredientes. E logo em seguida vem quais são eles. Conseguem distinguir aí entre a anáfora e a catáfora? Sim, né? Tipo, antes, anáfora. Antecipou, retomou anáfora. Antecipou, catáfora. Então, vamos distinguir aí bem, que nem a nossa amiga, né, ensinou aí a distinguir, tá certo? Olha o açúcar, tá comendo demais, né? O Lucas foi comprar aí esses ingredientes e ia fazer um brigadeiro e chamar a gente para comer, depois da vacina. Não sei de nada, nunca vi. Já está marcado, hein? Pós-vacina, comer um brigadeiro na casa de Lucas. Ó, vamos lá. Essa parte aí, tudo bem? Conseguiram entender direitinho?
Ok, então vamos lá. A próxima coesão vai ser por elipse, tá? E aí é muito fácil. Coesão referencial. Arthur, a coesão referencial, ela é dividida entre esses aqui, tá certo? Entre a anáfora, a catáfora, a elipse e a reiteração. Na coesão referencial, como um todo, um termo que já foi dito ali, antes, depois e tal, vai ser retomado, tá? Para ser substituído, para evitar uma repetição. O que vai mudar aí entre anáfora, catáfora, elipse e reiteração é a forma como acontece essa substituição e essa retomada. Por exemplo, na anáfora, um elemento que já foi mencionado vai ser retomado depois. Na catáfora, o termo vai ser antecipado, tá? Há 3 coisas e aí depois vem essas 3 coisas. Comprei 5 ingredientes e depois vem os 5 ingredientes. Reprovei em 3 disciplinas e vem as 3 disciplinas, tá? E aí agora a gente vem para a elipse, que também é um tipo de coesão referencial, tá? Todas essas que eu estou falando são tipos de coesões referenciais, beleza? Massa! Vamos lá. Na elipse, o que é que acontece? Vamos lá, preste atenção. Na elipse, o que é a elipse? É quando um termo, uma palavra ou mais de uma frase vai ser omitida, tá? Ou seja, vai ser escondida. Tá? Eu estou aqui com uma palavra, eu vou e escondo ela. Vou esconder, tá? Porém, mesmo elas escondidas, a gente consegue perceber na frase. Um exemplo disso é o sujeito oculto. Quando eu digo, comi muito chocolate ontem. Comi muito chocolate ontem. Qual é o termo aí que eu não falei, mas vocês sabem qual é? Isso, o eu. Eu comi muito chocolate ontem, mas eu não disse o eu só falei comi. Mas vocês conseguem saber que o sujeito é eu, tá? Então é isso que acontece na elipse. Um termo vai ser escondido ali, ele já vai ter sido dito e depois ele vai ser escondido, omitido. Observem aqui o exemplo, um trecho aqui de um poema da Cecília Meirelles. Vai dar dor de barriga. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Qual foi o termo que foi omitido aí depois? Isso, Lara. Eu. O eu foi dito no eu canto porque o instante existe. Porém, depois o eu foi omitido, foi escondido. Né? Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Se eu não escondesse, ficaria assim. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Eu não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta. E aí o eu é repetido muitas vezes e isso causa um desconforto na leitura, isso não fica legal, tá? Na hora da gente produzir um texto, devemos evitar ao máximo repetir as palavras. E é por isso que a coesão existe, né? Para dar essa liga entre as palavras, entre as frases, entre os parágrafos, sem deixar o texto feio, sem deixar o texto mal construído, tá? E aí é por isso que o eu é omitido, ocasionando uma elipse, tá certo? Elipse, check. Check, ok. Pessoal que não tá falando muito, mas tá ok aí para vocês, tudo tranquilo, tranquilo? Ok, ok. Massa. Vamos lá. Certo, Andréia? Vamos lá agora para a reiteração. O que que acontece aí na reiteração? Nesse tipo aí de coesão, os elementos vão ser repetidos. Reiterar, repetir, tá certo? A gente pode repetir através de sinônimos, que são aquelas palavras que têm o mesmo significado, ou de nomes genéricos. O que são palavras genéricas? São coisas que abrangem tudo.
Por exemplo, coisa. Pega essa coisa aí. Olha, menino, tu fez o coisa lá que o professor pediu? Pega esse negócio. Ô, gente, ô, pessoal, isso aí são termos genéricos que englobam um monte de coisa, tá? Então, na reiteração, vai ser a repetição dos elementos, tanto usando sinônimos, quanto usando termos genéricos, tá certo? Nesse aqui, por exemplo, nesse trecho aqui do Antônio de Saint-Exupéry, ele é o autor lá do Pequeno Príncipe. Cada um é responsável por todos, cada um é o único responsável, cada um é o único responsável por todos. Fica chato, né, a gente ficar lendo essa repetição com a mesma palavra, a mesma expressão. Não fica chato? Cada um, cada um, cada um. Né? Aí já vê esse outro exemplo. Brad Pitt concedeu uma entrevista para um jornalista. Pitt disse que pensa em escrever e dirigir mais filmes no próximo ano. Usou aí, tipo, um sinônimo, né? Só utilizou o sobrenome dele. Então, aí já ficou melhor. Ele repetiu o termo, repetiu. Porém, utilizou outra forma de repetir, né? Ele poderia ter dito o ator, né? Feito uma referência ao Brad Pitt, porém, sem usar Brad Pitt novamente. Sim, ficou mais interessante, ficou melhor, tá? Até ele. Se utilizasse o ele, já não seria reiteração, seria lá a anáfora, certo? Se eu utilizar esse pronome. Nesse daqui, se eu uso um sinônimo ou um termo genérico ou um sinônimo, é uma reiteração. Se eu uso um pronome, como o ele, o eu, o ela, tá certo? Aí já vai ser a anáfora. São só esses detalhes aí que a gente tem que ficar atento, tá bom? Mas isso aí é para vocês saberem e entenderem. Porém, no simulado, daqui para frente, nas provas, não vai ser cobrado aí o tipo de coesão, tá bom? Vai ser cobrado para vocês perceberem se onde houve uma falta de coesão ou onde houve coesão, tá bom? É só para vocês entenderem a ideia ali do que a coesão faz, tá certo? Professora, vai ter Oi, uma prova amor. dia 28 desse mês, é? Parece que é, né? Dia 28. Isso, dia 28 de fevereiro, Ok. certo? Vão ser, deixa eu ver, a gente tem quantos professores? Tem 6? 6, né? Seis. Serão 12 questões, se eu não estou enganada, nesse primeiro simulado. Se eu não estou enganada, 12. Aí, ao longo do tempo, a gente vai aumentando as questões, tá certo? Mas nessa primeira aí, 12. Beleza, pessoal? Qual o horário da prova? A prova, geralmente, o nosso simulado é no mesmo horário que acontecem as provas do IF, de 9 ao meio-dia, tá? Da manhã. Pelo menos eu não vou ter que acordar cedo dia de domingo. Ó, a gente tinha visto que tinha a coesão referencial e a sequencial. Nós vimos todas aí da referencial e agora a gente vai para sequencial. A sequencial vai dar sequência, continuidade. Então, esse tipo de coesão, as provas estão perto, eu nem sabia. Tem um comunicado lá no Classroom, se eu não estou enganada também. Então, vamos lá. A coesão sequencial vai dar sequência, vai contribuir aí com a evolução do nosso texto, mostrando, demarcando, deixando bem nítido ali a passagem do tempo, tá? Então, vai acontecer através de marcadores verbais, de conectivos, ou seja, palavras que unem um período ao outro, indicando essa progressão ao longo do texto, essa passagem e essa sequência. Como assim? Vamos observar esse trecho aqui. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que, ao retirar-se, o patrão para a terra lhe deixou, em pagamento de ordenados vencidos,
nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. Aí a gente tem algo, isso aí é um trecho, tá, do livro O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. A gente tem algumas palavrinhas aí, alguns verbos, alguns marcadores verbais, tá? Enriqueceu, economizou, ganhara, estava, atirou-se, afrontava, retirar-se, estabelecido, possuindo-se, dormia. A gente tem aí esses marcadores verbais que vão demarcando, determinando para a gente a passagem do tempo no texto. Através dessas palavras, tá, desses marcadores, a gente percebe que o tempo vai passando nesse trecho. Então, esse tipo de coesão sequencial, ele vai organizar os fatos do tempo no nosso texto, para a gente perceber que o tempo passou, tá certo? A gente consegue perceber aí com essas palavrinhas. Certo? Deu para entender? Ô, professora, a senhora pode repetir só mais uma vez, porque ficou um pouco confuso. Eu acho que eu tenho um outro exemplo aqui. Tem, mas daqui a pouco a gente fala. Vamos lá. A coesão sequencial vai dar sequência. Você consegue perceber que nesse texto aqui, deixa eu botar uma canetinha, que nesse trecho aqui do livro O Cortiço, quando a gente vai lendo e essas palavras que estão destacadas, a gente percebe que coisas vão acontecendo ao longo do tempo? Sim. Né? Ele fala que enriqueceu e aí economizou das coisas que ganhara, depois que retirou-se. E isso, Lucas, vai indicando uma ação e isso vai mostrando que o tempo passa. Porque, vê, ele enriqueceu, João Romão enriqueceu. Né? Não, João Romão foi, né, empregado de um vendeiro, beleza. Esse vendeiro aqui enriqueceu. Onde? Entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna, beleza. Ele enriqueceu e aí economizou, tá? Do pouco que ganhara. Nessa dúzia de anos que ao retirar-se o patrão para a terra, ou seja, quando o patrão morreu, deixou em pagamentos ordenados vencidos, nem só a venda com o que estava dentro. Então vai dando uma sequência, ele vai contando para a gente as coisas que foram acontecendo com esses verbos, tá? São essas palavras em destaque, sim, Débora. Então, essas palavrinhas em destaque vão mostrando para a gente que o tempo está passando, as coisas que foram acontecendo ao longo desse tempo. A coesão sequencial serve para dar sequência às coisas, tá certo? A gente vai utilizando palavras para dar sequência aos fatos. Por exemplo, nesse caso aqui, nesse próximo exemplo, a gente vai ter alguns conectivos. Nesse caso, não vão ser utilizados verbos, vão ser utilizadas palavras aí para unir uns aos outros, como lá. Só que aqui a gente utilizou o verbo para unir, para marcar a passagem do tempo. Nesse caso aqui, a gente não vai marcar a passagem do tempo. A gente vai deixar, a gente vai unir mesmo as frases umas às outras com alguns conectivos, para unir os períodos, unir os parágrafos. Ó, não obstante, vírgula, ao lado dele a crioula roncava, de papo para o ar, gorda, estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance, lentamente, acentuando-se. Houve um silêncio no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Nesse caso aqui, a gente tem algumas palavrinhas que ligam as frases, as orações, os períodos. E que sem eles, o texto ficaria um pouco confuso, não ficaria interligado um ao outro.
Como naquele primeiro exemplo, quando eu falei de coesão para vocês. Aqui. Lembra? Nesse caso aqui é uma coesão sequencial, porque vai dando sequência uma coisa à outra. Sem esses termos, a gente tem um texto que não dá liga, que não se une. Deu para entender? Verdade, Débora. Ficou melhor? Beleza. Então, o que é que eu preciso entender da coesão? É que ela cuida ali da harmonia entre as palavras, de uma completar a outra, de uma estar ligada à outra e das coisas fazerem sentido ali juntas, tá? Uma vai dando continuidade à outra. Isso é a parte da coesão. E isso até para explicar melhor, né? Quando a gente faz um uso de coesão, os textos são explicados melhores, feito a gente viu naquele exemplo. Se a gente tira isso, se a gente tira algumas coisas, fica tipo, meu filho, eu não estou entendendo o que você está falando. I don't speak o que você está falando. Ele deixa as coisas mais consecutivas, certo? Então, isso é a coesão. Aí a gente vem para a coerência, que é uma coisa assim muito fácil, muito mais simples do que a coesão. Enquanto a coesão A trata dessa parte de unir as frases, de unir os períodos, deixando tudo bem com uma liga, né, como se fosse um bolo dando liga, a coerência está relacionada à lógica do nosso texto, da nossa frase, do nosso enunciado. Tá? Está relacionada aí com a parte das ideias, da informação. Como assim? Para vocês, eu quero que vocês falem agora. O que é ser incoerente? Podem dar exemplos também, tá? Não só no quesito texto, mas na vida, para vocês. O que é algo incoerente? Não, pode ser na vida, por exemplo. Para você, o que é uma pessoa incoerente? Eita. Falar algo sem sentido, certo, Pedro? O que mais? Coerência eu acho que é quando algo tá certo. Coerente é quando algo tá certo. Beleza. Mais alguém? Uma pessoa com, sei lá, incoerente é uma pessoa que não pensa direito e fala as Não coisas pensa direito. assim, ela age pelos sentimentos e na maioria das vezes, sei Vamos lá, viaja. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu digo que, deixa eu ver, que comer na sala de aula não pode. Eu digo que digamos que estamos presenciais, tá bom? A gente está na sala de aula. E eu digo que é estritamente proibido comer na sala de aula. Inclusive, o professor não pode comer na sala de aula. Beleza. 2 dias depois, estou eu lá, professora, comendo na sala de aula. Eu fui coerente ou incoerente? Incoerente. Incoerente. Né? Eu não segui o quê? Eu não segui Regra. uma regra, mas uma lógica. Tá? Eu não segui a lógica, eu não segui minhas ordens. Então, se não pode comer de jeito nenhum na sala, a lógica é que ninguém coma, certo? Mas se eu comi, eu fui totalmente incoerente. Então, é isso que trata um texto incoerente. Ele vai dizer coisas que não fazem sentido, que não têm lógica. Ele vai dizer que verde é bonito e depois que verde é feio. Tipo, como assim, meu filho? Ou verde é bonito ou verde é feio. Quando é que uma redação se torna incoerente? Quando você começa uma redação, por exemplo, dizendo que é a favor da legalização das drogas, você diz não, porque é a favor, porque é isso, porque é aquilo, e termina dizendo que é contra. Como assim, meu anjo? Né? Você precisa seguir uma lógica. Se você começa dizendo um texto dizendo que é a favor da legalização das drogas, você precisa finalizar o seu texto reafirmando que você é a favor. Não terminar o texto dizendo que você é contra. Então, isso é ser incoerente. Um texto pode ser coeso, né? Tá todo unido entre eles e tal, mas pode ser incoerente. Por exemplo, os cachorros em minha casa têm asas e voam por toda parte. As palavras estão certinhas,
Estão todas escritas certinhas, está um unido ao outro, né? Em minha casa e voam, tá tudo coeso, tá tudo perfeito. Mas aí, existe cachorro que voa no âmbito assim normal, né? Sem falar aí de coisas fantasiosas, isso é loucura, né? Na vida, assim, numa coisa assim real, cachorro não voa. Então, não é coerente falar que meus cachorros têm asas e voam por toda parte, né? Tipo, dizer que ia ter tempo para assistir algo e depois disse que não teve, né, professora? Estou me saindo. Tipo isso. Ó, outro exemplo. Ele é tá repreendido, pinche voar. Imagina, seriam os novos dinossauros. Ele é vegetariano. Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Horas. Se ele é vegetariano, ele não come carne. Então, como é que ele gosta de um bife mal passado? Isso é totalmente incoerente, tá certo? Então, a coerência trata da lógica do texto, tá bom? As coisas precisam fazer sentido, precisam. Ele é um vegetariano fajuto. É uma controvérsia, Arthur. Então, não pode haver isso em um texto, tá certo? Principalmente nas nossas redações, né? Vocês vão ter redações por aí, pela frente, no futuro, fazer muitas. Então, a gente não pode ser incoerente, nem na vida, nem nos textos, né? Então, a coerência está relacionada à lógica do nosso texto. Se eu começo dizendo uma coisa, eu preciso terminar dizendo aquela coisa. Eu não posso dizer coisas que se anulam, que são controversas, tá certo? Algo de errado não está certo durante uma incoerência. Exato, algo de errado não está certo quando rola uma incoerência. E aí, pessoal? Deu para entender direitinho? Sim. Tudo top. Ok. Ô, Aí eu coloquei professor, até. Oi? eu tenho uma dúvida. Por que quando as pessoas, tipo, que eu já vi muito, pessoas se comportando mal e uma pessoa chega, nossa, você é muito incoerente. Qual é o sentido dessa... Provavelmente essa pessoa conhece a outra, né? Vamos lá, se a pessoa conhecer a outra, conhecer as coisas que ela fala, faz sentido, senão não faz. Por exemplo, assim, ó, se eu falo assim, que eu sou totalmente contra usar. Alguém me dá uma luz, Jesus. Eu sou totalmente contra maquiagem. Pronto, lá, obrigada. Eu digo, não, porque mulher não tem que se maquiar, porque é muito errado mulher se maquiar, não sei o que, não sei o que. Daí todo dia que eu saio, eu passo minha base, passo meu corretivo, meu pó solto da Playboy, passo um blush, um rímel, coloco um lip tint e vou me embora passear. Boto a máscara, né? E vou embora passear. Tem algum sentido isso? Eu sou coerente? Não, né? Então, se, por exemplo, a Cioli é uma pessoa que diz assim na sala, não, porque vocês têm que respeitar os professores, vocês não podem fazer barulho, não pode ficar levantando na hora que o professor está dando aula, não pode ficar atrapalhando. Beleza, a Cioli disse isso na turma. Botou moral. Todo mundo disse, eita, a Cioli arrasou. Aí tá no outro dia, na aula, a Cioli gritando, a Cioli levantando, peitando o professor, conversando o tempo todinho, mexendo no celular. Oxi, e a Cioli está sendo coerente? Não, né? Está sendo totalmente incoerente. Então é por isso que as pessoas utilizam esse termo, né? Para dizer, nossa, como você é incoerente. Porque ela não age aí de acordo com o que ela fala, de acordo com o que ela prega, tá bom? Tá certo. A Cioli não presta. Eu não disse isso, minha gente, pelo amor. Eu não disse isso, viu, Giovana? Pela fé. Todo mundo conseguiu me entender direitinho? Ok. Pronto, pessoal. Então, esse foi o nosso assunto. Foi o exemplo. Eu tenho uma história com um exemplo para contar a vocês.
Quando o professor... Eita, minha gente, pelo amor de Deus. Se eu não gostar de pessoas preconceituosas, eu vou estar sendo preconceituoso com ela. Não, você não vai... Depende, né? Depende. Se você excluir a pessoa, assim, tratar mal e tal, você vai estar sendo, né? A professora, na aula presencial, quando o professor fala que não pode mexer no celular na sala de aula, por que ela mexe? Porque ela é incoerente. Porque o professor pode. Se alguém grava e posta fora de contexto. Então, Pedro, passou muito rápido, verdade. Gente, eu vou finalizar a aula, né? Esse foi o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Então, vamos finalizar aqui. Vou fazer a chamadinha de vocês. Mas antes,